Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Como sempre, fazemos uma fala inicial, introdutória e preparatória da constelação e, como de costume, esta fala procura sempre estar vinculada, relacionada ao tema que o cliente trará para a constelação. Quando a decisão de fazer a nossa reflexão sobre o tema que o cliente traz é em virtude de entendermos que isso nos prepara para acompanhar melhor ao tema, a questão, e de nos conectar também melhor com o próprio cliente. Mas, bom, o tema de hoje, sim, o que trata? O tema de hoje é o tema do relacionamento de casal. Mas antes de falar propriamente do tema, eu queria tocar num assunto que me chamou atenção em outras ocasiões, em que as pessoas intervinham, tirando dúvidas, e fazendo perguntas, fazendo comentários, né? Aqui mesmo, em nosso espaço, e falavam assim: a gente. Quando a gente faz isso, quando a gente diz aquilo, e assim por diante, falando sempre a gente. Vejam, a gente não existe. A gente é vago. A alma não reconhece a gente. A alma não sabe de quem se trata quando digo a gente. A alma reconhece apenas se você diz eu. Quando você diz nós, aí, nesse caso, a alma reconhece de quem se trata. Certo? Então, uma observação, um comentário importante para você é tratar o sujeito concretamente. Diga sempre eu, tu ou você. Diga sempre eu, você, tu ou nós. Estas são figuras concretas que a alma reconhece. Evita falar a gente, porque a gente não existe. A gente é nada. A gente é ninguém. Não é possível identificar quando eu digo a gente. E por isso, quando eu tenho o costume, né, de dizer a gente, na verdade, expressa a minha dificuldade de assumir a responsabilidade por mim próprio. Inconscientemente, obviamente, mas tem dificuldade de autorresponsabilizar-se pelas escolhas e ações. Quando eu passo a dizer eu passo a ter uma outra postura diante de mim mesmo, obviamente, diante dos outros, diante do mundo, né? Porque eu passo a me autorresponsabilizar por minhas escolhas e minhas ações. Bem, entrando agora propriamente dito no tema do nosso encontro de hoje, que trata, como eu falei, do relacionamento de casal. Vejam, no relacionamento de casal, aquelas pequenas ternuras do dia a dia formam como que peças invisíveis, que podemos chamar peças de ouro do amor, que vão enchendo o cofre, vão enchendo a arca do tesouro. Então, um casamento, um relacionamento, de modo geral, para dar certo, é preciso que ele seja construído no dia a dia, com pequenas coisas, com pequenos gestos, que eu chamo de pequenas ternuras. As pequenas ternuras do dia a dia em relação ao meu parceiro, em relação à minha parceira, são como que as moedas de ouro que vão enchendo a arca do tesouro, que é o seu relacionamento. São estas peças
essas peças de ouro, são essas moedas de ouro que estão no seu cofre, que estão na sua arca do tesouro, feito dessas pequenas ternuras cotidianas, que serão capazes de enfrentar e superar as crises pelas quais todo e qualquer relacionamento, dia mais, dia menos, acaba atravessando. Então, quando o casal encheu, tem um cofre cheio de peças de ouro feito por essas pequenas ternuras cotidianas, enfrenta com êxito as crises quando elas chegam ao relacionamento. Isso me leva a perguntar: e você? Como está o seu relacionamento? Como está o cofre do tesouro, a arca do tesouro do seu relacionamento? O que tem dentro? Você já olhou o que tem dentro? Ele está cheio, quem sabe, e tomara que sim, de moedas de ouro, de peças de ouro, feito com estas ternuras cotidianas, das quais você agrada o seu parceiro, que você agrada a sua parceira. Está completo? Parabéns. Parabéns. Se a crise chegar ao seu relacionamento, você estará amparado. E você vai superar com êxito, com sucesso, a crise quando ela chegar. Mas quem sabe, você abre a tampa desse cofre, a tampa desta arca, vamos falar melhor, essa arca do tesouro, olha para dentro e, em vez de muitas peças de ouro feitas com, como eu falei, ternuras cotidianas, tem um buraco no fundo por onde aquelas peças que caíram escorreram. Muitos relacionamentos têm uma arca do tesouro vazia. E não só vazia, mas uma arca do tesouro furada. O fundo da arca tem um buraco, por onde, ainda que tenha um gesto de ternura, que eu falei, são como que moedas de ouro que vão enchendo o cofre, por onde esta peça se esvai, foge, cai, se perde. O que cavoca o buraco no fundo da arca do tesouro? O que provoca, o que cava um buraco no fundo da arca? Muitas coisas, diferentes coisas. Mas vou dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, o mais comum são aquelas discussões cotidianas por trivialidades, por coisas sem importância, e que tantas vezes desandam em insultos, em ofensas, em recriminações, em acusações. Esta é a principal picareta, vou falar assim, que vai cavando um buraco no fundo da sua arca, por onde as moedas que você joga lá dentro escorrem, caem e se perdem. Mas tem outra coisa também que contribui, que ajuda a cavar o buraco no fundo dessa arca do tesouro. É também o silêncio. Não é só insulto, não é só discussão. O silêncio, o mutismo, quando esse silêncio é uma expressão da minha indiferença em relação à dor do outro, ela também ajuda, ela também contribui para cavar um buraco no fundo de sua arca do tesouro do amor. Às vezes, é verdade, o silêncio é uma forma de autodefesa. Então, é só você que pode dizer se se trata de autodefesa ou se trata de indiferença em relação ao outro.
certo? Há uma terceira coisa que eu diria também que nos ajuda, ou que contribui a cavar esse buraco no fundo da arca. É a reivindicação indevida ao parceiro ou à parceira. Muitas vezes, o casal tem uma dinâmica que um dos cônjuges reivindica do outro o que o outro não deve. Que, na verdade, o outro apenas paga a conta. Mas eu, no fundo, porque não posso cobrar de quem eu gostaria de cobrar, que em geral são os pais, eu cobro do parceiro. Você sabia que grande parte das vezes em que um cônjuge tem a dinâmica de reivindicar, de cobrar do parceiro, é, na verdade, alguém que não tomou suficientemente seus pais. Por não haver tomado os pais, acaba transferindo ao parceiro a conta do que não tomou dos pais. Então, a reivindicação, com uma dinâmica cotidiana, ela também ajuda a cavar, porque o parceiro jamais consegue devolver para você, jamais consegue dar para você o que você reivindica dele, porque não é dele, no fundo, que você está reivindicando, mas de seus pais. Então, esta é outra coisa letal, corrosiva no relacionamento e que ajuda a aprofundar o buraco no fundo da arca. Mas também a responsabilização do outro. Muitas pessoas, num relacionamento, têm a dinâmica de sempre considerar o outro como culpado. Então, a culpabilização do parceiro ou da parceira, conforme o caso, é também algo muito corrosivo e que vai cavando buraco no fundo da arca do tesouro do amor, por onde ainda que se joguem moedas de amor, feitas de ternuras cotidianas, elas escapam, elas se perdem. Bem, gente, diria uma última coisa que também contribui muito para cavar esse buraco que nós temos observado em nossa experiência de aconselhamento com casais. As críticas e os julgamentos. As críticas e julgamentos do parceiro, da parceira, é também algo extremamente corrosivo e que contribui profundamente em aumentar o buraco no fundo da arca do tesouro. Se esta for sua situação, se você está nesse quadro, e você vai saber disso olhando para dentro de si e olhando para o seu relacionamento, é chegada a hora de você fazer algo para soldar o fundo dessa arca, para que ela volte a se encher gradativamente com essas ternuras cotidianas. Porque enquanto você não soldar este fundo da sua arca, as pequenas ternuras que você faz, que são como que moedas de ouro, vão cair no cofre e vão se perder, porque ele está furado. Então, soldar o buraco no fundo do cofre, no fundo da arca, significa olhar para estas questões todas, estas dinâmicas todas que estão na raiz, que estão na origem daquilo que afasta o casal, aquilo que dissolve, que desconecta o casal. O caminho, obviamente, desse processo de, vou falar assim, de soldar o fundo da arca para que ela possa voltar a se encher com moedas de ouro, feito com as ternuras cotidianas, é a autorresponsabilização.
a autorresponsabilização. Mas é também, e complementar a autorresponsabilização, o autorreconhecimento de que sou um ser valioso. Eu sou um ser de valor. Eu sou valioso. Eu mereço ter uma vida feliz, próspera, leve e saudável. Tudo começa, tudo começa na autorresponsabilização, em olhar para si próprio e tomar sobre si a sua parte de responsabilidade em tudo que eu faço, em tudo que eu escolho. Obviamente, um passo seguinte é eu me empenhar em encher o outro, em alimentar a relação com estas, chamo assim, pequenas ternuras do dia a dia. Uma relação com eles não é feita de grandes feitos, é feita de pequenos feitos, de pequenas ações cotidianas, feitas com ternura, feitas com carinho, feitas com autenticidade. São essas pequenas coisas, esses pequenos gestos de ternura, de carinho, de acolhimento, que são como que moedas de ouro que enchem o cofre do amor, que protege você no momento da intempérie, que é a crise do relacionamento. Ok, gente. Para hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez vocês terem vindo. São essenciais, como sempre, em toda a constelação. E agora nós vamos nos preparar para a constelação que começa em seguida.